Mas nós aqui estamos em ritmo de decolagem para esse ano, porque grandes coisas estão por vir. Amém? Você crê nisso? Eu não sei se você estava aqui domingo passado e eu falei sobre maior são os que estão conosco, maior é aquele que está em nós, mais poderoso, falando sobre o reino espiritual, que nós temos vivido lutas e batalhas nessa vida natural, e cada dia parece que aumenta, problema na família, problema na saúde, conflitos de todo tipo, e isso atinge todo mundo, e às vezes a gente fala, às vezes algumas pessoas têm uma ilusão, que ao ir para a igreja ou a conhecer Jesus, a coisa vai melhorar. Não vou ter mais guerra. Não, e às vezes a gente vai ter mais guerra, porque o Senhor nos chama para a guerra. Nós precisamos ser soldados, nós precisamos ser embaixadores do reino dele aqui nessa terra. Nós somos responsáveis para estabelecer a vontade dele, não só orar. Ele ensinou os seus discípulos a orar: seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Mas ele não adianta orarmos e não fazermos a vontade dele, não estabelecer através das nossas atitudes, da nossa palavra, daquilo que nós vivemos em família. Isso tem sido muito difícil, porque nós vivemos uma cultura antibíblica, anticristã, uma cultura que tem destruído todos os valores da palavra de Deus, e às vezes a gente fica, peraí, eu sigo o quê? A Bíblia, eu sou embaixador desse reino? Não, mas aqui existe um reino natural, e as guerras que a gente vive aqui são naturais, só que a gente esquece que nós somos embaixadores de um reino eterno e espiritual. E Paulo fala lá em 2 Coríntios que as nossas armas, as armas com as quais lutamos, embora sejamos humanos, mas nós não lutamos com armas humanas, naturais, mas as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. São as armas da oração, da fé, da comunhão, da palavra de Deus, de tomarmos posse da promessa. Tem muita coisa que é no âmbito espiritual, mas a igreja nunca foi tão carnal, tão natural, porque a gente vai na igreja uma vez por semana. Quem vai uma vez por semana, a gente não lê a Bíblia, mas a gente não sai do zap, a gente não sai das conversas, a gente ouve tudo quanto é notícia que está acontecendo no mundo, na vizinhança, na economia, a gente ouve tudo quanto é desgraça, e a gente quer sobreviver, a gente quer vencer. Tem mais dentro de nós os gigantes, os problemas, as coisas naturais, e em nós que somos seres espirituais, seres embaixadores de um reino poderoso, a gente está aqui. Então a gente fica nessa luta e cada vez mais sendo derrotado, perdendo, o inimigo destruindo essa igreja que tem uma palavra do próprio Cristo, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, a minha igreja, a igreja de Cristo. Mas hoje a gente vê uma igreja que está lá, parece recuada, uma igreja que está sempre, e aí, como que você está, meu irmão? Nossa, não estou bem não. Nossa, minha sogra, meu tio, minha tia, meu filho, minha mãe, e eu, e assim, a gente vai, minha saúde, minha vida, vida, estou fraco, parece a galinha da Angola, um monte de, se a gente, está um negócio que a gente, e daí não vai, mas por quê? Porque o mundo tem nos oprimido, o mundo jaz no maligno. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas ele falou, comecem a murmurar, comecem a reclamar, fiquem desanimados, fiquem abatidos. É isso que ele falou?
Falou, no mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele estava chamando a gente para ser, ele fala que ele é o exemplo, ele é o nosso alvo. Ele está falando assim como eu venci o mundo, vocês também podem vencer o mundo. Agora, nós não vamos vencer esse mundo se a gente ficar de natural para natural, de igreja que vai num culto de domingo, mas não se enche da palavra. Eu queria que todos pudessem prestar atenção na palavra, enquanto a palavra estiver sendo falada, que a gente não perca essa oportunidade, porque é a hora que a gente pode realmente adquirir ferramentas para isso. Daí a gente sai daqui, a gente fica, e às vezes a gente se distrai por causa disso, por causa daquilo. Então eu queria que enquanto a palavra, principalmente os líderes, a gente tem que estar muito focado na palavra, a gente tem que ser exemplo em tudo, então que a gente possa estar bem focado durante a palavra, tá bom? Então, continuando, a gente precisa se encher da palavra de Deus, a gente precisa, porque essa palavra que vai fazer toda a diferença na nossa vida, porque ao longo da história, se você perceber, o povo de Deus sempre esteve em guerra, sempre esteve em conflito. E o que diferenciava daqueles que ganhavam, que venciam, que se tornavam mais que vencedores, era a atitude deles. E hoje em dia, nós não diferente estamos sempre em conflitos, sempre em problemas, sempre abatidos, porque nós estamos, aquilo que eu falei, e eu trouxe aquela palavra de domingo passado, para a gente dar uma abertura nessa questão das lutas, aonde que tem que ser a nossa guerra, aonde que nós ganhamos, aonde que tem que ser a nossa batalha, aonde que tem que estar a nossa visão, porque se a nossa visão estiver só na doença, se a nossa visão estiver só na desgraça, só na economia, só na política, só na violência, só na desgraça, a gente vai ser igual aqueles 10 espias que foram lá espiar a terra, uma terra boa, farta, uma terra da promessa que eram para eles entrarem e tomar posse, mas eles chegaram lá e esqueceram que Deus tinha falado, essa terra eu estou dando para vocês. Eles esqueceram da palavra de Deus e focaram unicamente no tamanho dos soldados, nos exércitos, nas muralhas, e porque eles só olharam para os gigantes, para o natural, para as dificuldades, eles caíram no Egito. E tem muita gente que Deus chamou para viver uma vida abundante, não uma vida sem guerra, não uma vida sem luta, não uma vida sem enfrentar gigantes, não uma vida sem batalha, porque isso é utopia, mas uma vida onde você, quando se deparar com um gigante, você vai falar assim, você vem contra mim, com armas, com esse tamanho, com todo esse poderio natural, que se eu for do natural para natural, eu vou ser derrotado, mas graças a Jesus Cristo, porque Ele conquistou na cruz do Calvário a minha vitória, eu não vou contra você, contra as armas naturais, mas eu vou contra você no nome poderoso de Jesus, e naquilo que Ele já fez na cruz do Calvário, te derrotando. As coisas mudam. Agora, se a gente ficar só olhando, e é isso que eu vejo, e hoje a palavra que eu tenho e o tema é trocando o lamento, ou está na hora de trocar o lamento pelo louvor, está na hora de trocar a murmuração pelo louvor, pela palavra de ânimo, pela alegria, porque nunca se viu tanta murmuração, tanta reclamação, tanta tristeza, tanta desgraça no meio do povo de Deus. E o problema não é a desgraça no meio do povo de Deus, é uma desgraça consecutiva, é um problema consecutivo, é um choro consecutivo, porque a palavra de Deus sim fala que o choro pode durar uma noite.
A gente vai ter momento de choro, não tem problema. Não estou falando que você não vai ter dia que você vai chorar, não vai ter dia que você vai estar desanimado, não vai ter dia que você vai ter assim, nossa, eu tive uma derrota, eu tive uma frustração. Mas o problema é você passar a vida inteira nesse lamento, ai, perdi aqui, perdi ali, ai, a minha vida é uma desgraça, ai, eu não sei que Deus me escolheu para sofrer. Não. Quem vem para matar, roubar e destruir é Satanás. Se tua vida está sofrimento, perda, é porque Satanás está fazendo aquilo que ele veio fazer. Mas nesse mesmo texto Jesus fala: eu vim, Satanás veio para matar, roubar e destruir, porém eu vim para dar vida e vida abundante. Então, na vida do cristão, é sim, hoje eu posso chorar, mas amanhã tem que ter alegria. Depois, eu tenho outra luta, eu tenho outro embate, mas eu sei que no Senhor eu sou mais que vencedor. Esse tempo, essa tempestade vai passar. Agora nós estamos vivendo um tempo que as pessoas, parece que estão gostando parece aquele menino adolescente que está no primeiro amor, amor não, vamos trocar, primeira paixão, que daí de repente a namoradinha ou o namoradinho deixa, e ele gosta de curtir a fossa, ele vai lá. Hoje não sei se é assim, na minha época, há alguns anos atrás, você ia lá, você colocava aquela música que fazia você lembrar dela, e ficava chorando, e daí você, tudo bem, um dia, outro dia, daí você ficava chorando, daí em vez de você esquecer e tentar tocar a vida, você ia lá passar, peraí, daí você recebe, hoje deve ser assim também, recebe, ela está em tal lugar com o outro, você vai lá e passa lá na frente para ver, ela está com o outro mesmo, ele está com o outro, e fica aquela coisa, e fica sofrendo, e fica querendo sofrer, e fica buscando, e daí, você viu o que deu errado nisso daí? Porque eu tinha 25 anos e me apaixonei por uma menina de 12 anos, eu já era um homem que queria casar, e de repente a menina não sabe nem o que saiu da fralda ainda. De repente, eu vou lá, num próximo relacionamento, em vez de eu aprender a lição, eu vou lá e, peraí, eu quero agora uma mulher. Não, eu vou escolher uma outra menina que não sabe nem para onde vai. Meu querido, você está querendo sofrer, você gosta de sofrer. E daí, mas eu estou dando um exemplo desse tamanhozinho, mas tem muita gente que vive e procurando sofrimento, e vive porque o sofrimento gera um pouquinho de ibope. O sofrimento de alguma maneira, ninguém olha, ninguém vê, ninguém faz. O povo de Deus não foi chamado para viver uma vida de lamento. Queria ler o texto de hoje. Mas quem quer sair daqui hoje com uma veste de louvor, em vez de vestes de lamento, de choro? Hoje é dia da gente trocar a nossa veste de lamento, de choro, por veste de louvor e adoração, um óleo de alegria, porque a palavra de Deus em Isaías 61, de 1 a 3, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Essa noite é noite do Senhor trocar, porque existe um óleo, uma unção que o Senhor derramou sobre os seus. Isso daqui o profeta Isaías está falando para ele, mas isso daí é uma aplicação para Jesus, que Jesus no seu primeiro discurso dele na sinagoga, ele fala essa
palavra, o Espírito está sobre mim, porque Ele me ungiu para pôr liberdade os cativos, e assim, ele fala, hoje se cumpriu isso, e a igreja de Cristo está para dar continuidade. Então o Espírito do Senhor está sobre mim, para trazer boas notícias, para colocar os cativos em liberdade, para aqueles que estão com o espírito deprimido, realmente tirar isso daí, trazer mudança nas vidas. Agora, como que eu vou fazer isso, anunciar, fazer, se eu ando deprimido, se eu ando lamentando, se eu ando chorando, se eu não tomei posse dessa unção que faz isso? Porque é isso, o Espírito do Senhor, Ele tem o poder de mudar circunstâncias. O Espírito do Senhor tem o poder de trocar as nossas vestes, e isso vai além, vai para além das circunstâncias. Peraí, aqui o texto não está falando que o Espírito vai mudar as circunstâncias, mas está falando que o Espírito vai mudar a tua veste, vai mudar você, vai mudar a tua maneira de ver as situações, e é isso que nós precisamos. O Senhor tem promessas de transformação, de tristeza em alegria. Jesus veio dar vida e vida abundante, mas por causa das frequentes e persistentes lutas que enfrentamos, e parece que enfrentamos constantes e frequentes lutas que enfrentamos, parece que nós temos perdido esse óleo da alegria que todo cristão precisa ter, esse óleo da transformação, da mudança. Do choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Você pega a carta, você estuda Atos dos Apóstolos, foi a mais violenta, a época da mais violenta perseguição da igreja, aonde pessoas, os cristãos que se convertiam, eram arremessados nas arenas, eles perdiam a vida. Mas você vai lá em Atos, e a alegria era grande, e eles se alegravam, e Paulo e Silas estavam numa masmorra. Paulo e Silas tinham acabado de ser chicoteados, eles estavam presos, no dia seguinte eles seriam mortos, mas eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando. A vida, já levei, já fui preso ali, já apanhei aqui, já fui náufrago ali, já tinha um monte de problema, agora eu estou aqui. Não, a palavra de Deus fala que à meia-noite eles cantavam, eles louvavam, porque eles tinham o óleo da alegria, eles tinham trocado o pranto pela festa, porque eles sabiam em quem eles criam, e a alegria deles não dependiam de se eles estavam no palácio, se eles estavam bem alimentados, ou se eles tinham acabado de ser chicoteados, porque a alegria deles era a alegria do Senhor. Eles se alegravam no Senhor. Paulo escreve aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Para uma época onde os apóstolos eram perseguidos, apanhavam, está lá Atos, João e Pedro acabaram de ser surrados, apanhados, ameaçados, e vocês vão embora, vocês não vão falar mais nesse nome. E fala o texto ali, não lembro qual capítulo, mas que eles saem regozijantes, eles saem alegres, por serem dignos de padecerem, de sofrerem, de apanharem por causa do nome de Jesus. Mas peraí, tá meio diferente né? Um povo que fica alegre por sofrer, porque a alegria, hoje a gente fica triste, porque se a gente vai na igreja, a gente encontra uma pessoa que não olhou para mim, que não me cumprimentou, a gente já fica triste, porque se eu tenho um problema, a gente já fica triste, porque não sei o que, a gente já fica triste. Eu não tenho motivo para estar alegre, porque eu tenho um monte de problema. Peraí, então você não está colocando Jesus na parada, porque Jesus é o nosso maior tesouro, e Ele é suficiente para nos encher de alegria, Ele é suficiente para tirar, porque se Ele derramar esse óleo da alegria, se Ele me ungir, meu querido,
o lamento tem que ir embora, porque a minha perspectiva muda, porque eu deixo de olhar só para o aqui e agora, eu deixo de olhar só para a surra, eu deixo de olhar só para a doença, eu deixo de olhar só para a perseguição, eu deixo de olhar só para as coisas naturais, eu começo a olhar para as coisas espirituais, e é ali que eu tenho a vitória, porque daí quando a gente para de murmurar, ou de reclamar, a gente começa a adorar, a louvar, e o louvor, existe um poder, porque eu vou explicar um pouquinho o que é louvor aqui. Temos uma igreja que tem, por causa desses problemas, e eu falo, a gente tem conversado, e a minha vida não é diferente da tua, meu querido. Você conversa com pastores, nossa, e aí? Tem motivo, nossa, a igreja é difícil situação, a política, a liderança, trabalhar com gente, você no teu trabalho não é diferente, às vezes pastores que perdem entes queridos, esposas, familiares, filhos e tantas coisas, pessoas que estão pregando no púlpito, estão lá dando a vida para o evangelho, seus filhos se desviando, seus filhos escolhendo caminhos que os pais não ensinaram, mas está lá, e o diabo vem e afronta, e esses homens aí, vocês acham que, tem um monte de gente que a gente admira, você nem imagina o que eles passam, mas vocês, não, ninguém sofre o que eu sofro, porque ninguém sabe o que eu passo. Ninguém sabe o que você passa, assim como você não sabe o que o outro passa, assim como o outro não sabe o que o outro passa. Agora, tem alguém que sabe o que você passa e quer mudar a tua vida. Mas para isso você precisa começar a dar ouvido para ele. E mais do que dar ouvido, é começar a colocar em prática aquilo que você ouve dele. Ou, primeiro você precisa ouvir. Porque senão a gente vai começar a ouvir, porque esse é o problema. Então, como eu disse, Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O povo de Deus sempre e em todas as épocas enfrentaram lutas, dificuldades, mas o que os fazia prevalecer ou perecer era a postura deles. Alguns escolhiam lamentar, murmurar, pensar só no aqui e agora, gerava incredulidade. Outros agiam com fé, ousadia, coragem, ousavam acreditar no que Deus dizia e em quem Deus era ou em quem Deus é. Quando agimos assim e declaramos isso, isso é louvor. Quero dar alguns exemplos para vocês perceberem coisas práticas, para a gente trazer para a nossa realidade, como eu dei exemplo aqui, os espias e os israelitas. Ali Números 13, 14, tem essa história, um exemplo do que a reclamação ou a murmuração fica latente nessa história. Deus tinha libertado o seu povo ali do Egito, depois de 400 anos, de uma maneira incrível, especial, cheio de milagre, e tinha dado uma promessa, tinha feito uma promessa, que os conduziria para uma terra que manava leite e mel, uma terra especial, mas eles constantemente enfrentavam problemas, todo momento eles tinham situações, problemas, provas, e como cada um reagia nas provas, cada um recebeu a sua recompensa. Pense nisso. Tem muita gente do teu lado que tem passado provas, situações, talvez diferentes das tuas, mas também, hoje, quantas pessoas já perderam, já se frustraram, já tiveram situações, mas hoje talvez tenham um resultado diferente do teu, talvez seja porque tenha tido posturas e escolhido posturas diferentes das tuas. E essa aqui é uma das situações. Números, eu poderia tem muitos exemplos na Bíblia, eu vou pegar um aqui, dois talvez. Números 14, 2,
14:2 diz assim: a reação deles foi determinante quando eles chegam diante da terra prometida. Quando Moisés envia os 12 espias, eles vão lá para a terra que Deus tinha falado, que dava Canaã, e eles vão lá, eles veem a terra maravilhosa, trazem frutos da terra, só que lá eles se deparam com uma muralha, com gigantes, com exército, e eles voltam, e 10 desses espias fazem um relato lá: não, olha, a terra é boa, mas tem gigante, tem isso. Começou só a falar dos problemas, e o texto fala que aquele povo fala que eles infamaram, eles murmuraram, eles começaram a falar da terra mal, começaram a trazer os problemas à tona, e aquele povo começou a reclamar, começou a lamentar, começou a chorar: por que Moisés, por que Deus nos trouxe até aqui para morrer agora? E começou a chorar, e olha o que eles falaram, versículo 2 de Números 14, você pode ler a partir do 13, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Diante de uma situação, um problema, eles começaram: quem dera isso. Eu quero dizer que tem muita gente, e nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos sob pressão, passando por problema. Porque quando nós estamos passando por problema, a nossa emoção fica à flor da pele. E a gente, eu preferia que morresse, eu preferia que sumisse, eu preferia que não sei o quê, eu preferia isso. O problema é que às vezes, falei assim, mas geralmente isso se torna rotina. Eu falo nesse problema, daí, porque eu ajo dessa maneira, eu começo a colher os frutos do que eu falo, da minha ação, da minha reação, porque a minha ação e a minha reação é sempre natural, é sempre carnal, é sempre pautada no que eu estou vendo, no que eu estou me deparando. Eu esqueço de quem é o meu Deus, e eu só falo: eu vou morrer, não vai dar, eu nunca vou sair, nunca vai se converter, nunca vai mudar, não vai ter jeito, não tem condição, e assim por diante. Foi isso que esse povo fez, e eles falaram: quem dera a gente tivesse morrido aqui nesse deserto, caísse aqui nesse deserto, por causa de palavras de 10 espias, 10 líderes, 10 influenciadores. A maioria dos influenciadores determinaram que a nação praticamente toda começasse a reclamar, a murmurar e pedisse: seria melhor a gente morrer aqui. Tem muita gente que, porque a maioria tem influenciado, a maioria tem sido natural, tem ouvido mais as vozes do medo, das probabilidades, desse mundo incrédulo que não acredita no sobrenatural. Tem muita gente pedindo e falando e não acreditando, se tornando incrédulo a ponto de falar isso. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Vai para Números 14, 28 e 30. Deus fica indignado, se ira por causa do que eles estão falando ali, porque Deus tinha falado: não, eu vou dar para vocês, eu estou dando a minha palavra. Mas o que é a palavra de Deus diante do que eu estou vendo? O que é a palavra de Deus diante do que a gente está vivendo hoje? O que é a palavra de Deus diante da realidade do Brasil? O que é a palavra de Deus diante da realidade da tua casa? O que é a palavra de Deus diante da realidade da saúde? O que é a palavra de Deus diante das realidades naturais? Palavra de Deus eu não apalpo, eu não vejo, eu vejo, mas parece que, será?
Então, fala que eu tenho autoridade, que a oração muda, que eu preciso orar, que eu preciso buscar Deus, mas será que eu preciso esperar, confiar? Mas será? Então, eu não vejo, eu sei que eu estou vendo gigante, eu sei que estou vendo muralha, eu sei que eu estou vendo a ameaça diante de mim, então, é mais provável que eu morra. Então, por que Deus? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu? Por que não sei o quê? Deus chega para Moisés e fala: diga-lhe para esse povo, juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pediram. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima. Ou seja, aquelas pessoas que têm noção, os responsáveis, que foram contados no recenseamento, e que se queixaram, que lamentaram, que murmuraram, que não acreditaram, que preferiram ir para o sono natural, os incrédulos. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então, aqueles que, diante de alguns problemas, diante de circunstâncias, escolheram o lamento, a murmuração, a olhar só para o natural, esses daí vão sofrer as consequências. Ou seja, está reclamando, está lamentando, a tua vida é uma desgraça, se Deus não te favorece, é só desgraça, é só desgraça, é só desgraça. Seja feito conforme a tua vontade. Deus, eu nasci para sofrer. Seja feito conforme a tua vontade. Se é isso, não foi isso que... Agora, não vai ser assim com Josué e Calebe. Por quê? Mais para frente. Está vendo? Josué e Calebe estão enfrentando as mesmas lutas que esses homens, que esse povo inteiro. Essa situação, e daí às vezes a gente fica assim: nossa, mas Deus foi muito... Pelo amor de Deus, hein? Não pode também falar? Não foi uma situação isolada. Essa situação foi mais uma de tantas desse povo. Reclamação, murmuração, contamina, vicia, acostuma, cria cultura. A gente vive uma cultura de reclamação, a gente vive uma cultura de ingratidão, a gente vive uma cultura de... a vida está difícil, Pirajuí é complicado, a política é uma desgraça, tudo é ruim, esse mundo é ruim, e a igreja é ruim, tudo é ruim, e só você que é bom, por isso que você está com essa vida aí, por isso você está vivendo essa vida, porque tudo é ruim, só você que é bom, e a tua boca talvez seja a semente que você está colhendo. Essa situação não foi aconteceu, porque às vezes, como eu falei, acontece, mas esse povo estava acostumado. Quando quando Moisés chega falando: Deus me visitou e falou que vai nos tirar do Egito, eu vou me apresentar a Faraó e o Senhor vai nos tirar. O povo ficou meio preocupado, daí viu os sinais lá, virando o cajado, virando serpente, colocando a mão no peito, virando a mão leprosa, e depois virando saudável de novo, transformando a água do Nilo em sangue. Depois o povo ficou todo animado: nossa, vamos, Deus vai fazer. Porque é assim, às vezes a gente está tudo complicado, daí uma coisa, um testemunho, lá, Deus fez, lá, Deus vai fazer. Daí vem um contra-ataque do inimigo: Deus está vendo, não sabia, Deus não vai fazer. Porque foi assim com esse povo. Esse povo se animou: Deus vai nos tirar. Daí Moisés vai lá, se apresenta para o Faraó. Faraó retalha o povo: não, vocês estão tendo tempo demais para isso aí. Deu trabalho forçado. O que o povo fez? Ficou firme, falou: não, Deus vai nos tirar. Eles ficaram firmes? Não, foram lá se queixar. Foram lá: Moisés, tá vendo o que você fez? Você só piorou a situação. Tá vendo? Deus, só piorou a situação. Vai lá, Moisés, Deus, não sei o que. Não, foi lá, vou fazer, é um plano, é o meu plano. Confie no meu plano.
Daí, não, então vamos lá. Daí começam as pragas. Daí o faraó, vou deixar. Então vamos. Não, agora não vou deixar. O povo ia lá, fazia o quê? Se queixava, reclamava. Daí, não, agora vinha outra praga, Deus fazia, o povo, cara, igualzinho os crentes. Vão na igreja, tem um culto legal. Agora eu vou pegar firme. Passa uma lutinha já. Passa uma luta. Não, vou. Não, agora eu vou. Não, agora eu não vou. Agora eu vou. Agora. E fica assim. E daí não entende por quê. Sai de uma pindaíba, entra em outra e vai. E nunca consegue romper. Nunca chega na terra prometida. Por quê? Porque Deus está fazendo. Mas daí tem as lutas, tem as provas. Tem as provas, porque você acha que o que Deus tem para você, para mim, é uma vida abundante. É algo muito especial. Só que você acha, não, Ele deu tudo por você. E você quer tudo assim, não, eu quero e não quero ter luta, dificuldade. Eu falo que para a nossa geração, eu fico com vergonha às vezes, fico imaginando a nossa geração chegando no céu, perto dos apóstolos lá, e os apóstolos um conversando com o outro ali. Essa turma veio aqui, não sabe que nós ralamos, eles tudo lá, ficava lá na internet, Netflix e tudo lá, ia na igreja uma vez por semana, fazia uns negócios, e se achava os crentes, se achava o pastor, se achava os líderes e tal, e a gente lá, eu fico assim pensando assim, ele chegando para Deus falando, Deus, o Senhor pegou pesado com a gente, essa turma aí, o Senhor pegou muito leve, mas Deus não é assim não. Deus fala, eu honro aqueles que me honram. Daí você vai para o Velho Testamento, você vai para o Novo Testamento, vai para Hebreus, lê Hebreus 3, 4, 5 capítulos, fala, se aquele povo lá do deserto caiu, quanto mais nós, se nós negligenciarmos tão grande salvação, rapaz, se eles lá, para eles foi mais complicado, para nós é muito mais complicado ainda. Por isso que a gente precisa, não, eu vou parar de servir a Deus, eu vou abrir mão, porque eu quero isso, eu quero aquilo, eu não quero mais sofrer, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo. Daí você vê que, daí você fica buscando os placebos da vida, você fica buscando os atalhos da vida. E sabe que o problema de atalho, é que atalho, ele... Não, tem um atalho aqui que é mais perto, é mais rápido. Tem cada atalho, meu querido. E o problema é que não são atalhos que o Senhor manda, porque o Senhor tem um caminho certo, e é um caminho estreito. Fala que poucos entrarão, poucos entram, porque é estreito o caminho, é complicado, é caminho que a gente tem que, é pela fé. Eu tenho que olhar e perceber que tá difícil, mas é escolha, é fazer igual. Então esse povo, como eu falei, ele começou a murmurar. Olha quanta murmuração, quando o faraó aumentou o trabalho, com a demora da saída do Egito, diante do Mar Vermelho esse povo murmurou. Depois de 3 dias de caminhada, depois eles viram tudo Deus fazendo, quando chegaram, 3 dias depois de caminhada, chegaram a mar ali, não tinha água, tinha uma água amarga, já começaram a murmurar. Eles viam Deus fazendo, viram coisas que não dá para imaginar. Deus fez, Deus abriu o Mar Vermelho, agora estamos sem água. Tá louco, por que Deus abriu? Por que Deus fez milagre? Por que Deus me salvou? Por que Deus fez isso? Por que Deus... E agora? Que adianta, eu vou morrer de sede? Gente do céu, dá para ter noção? E a gente está assim, que adianta eu ter ido para a igreja e estou sem namorado? Que adianta eu ir para a igreja, Deus mudou a minha vida? Uma pessoa assim, meu querido, pessoa assim se torna ingrata, uma pessoa que não vê o que Deus já fez. Puxa, Deus te criou,
Deus te formou, Deus te dotou com talentos, com dons, te chamou para algo especial, mas você está sempre vendo o que Deus não fez. Aliás, o que Deus não fez ainda, porque às vezes Ele está só vendo qual vai ser a tua atitude diante dos obstáculos. O que você vai fazer? Você vai parar e chorar, ou você vai falar: se o Senhor se agradar de nós, esses inimigos, esses gigantes, o Senhor vai entregar nas nossas mãos, essa muralha vai cair, esse mar vai se abrir, esse Jordão vai se abrir, porque aquele Deus que já fez grandes coisas vai continuar fazendo. Mas não, se eu começo a olhar só para, não, olha agora, ai lá, tá vendo? Lá eu tinha comida no Egito. Poxa, você não lembra de como você era escravo, de como você apanhava. Você lembra do que você tinha comida. É assim, tem muita gente que lembra do mundo. Lá no mundo eu podia fazer isso, podia fazer aquilo. Você não lembra o estrago que fez na tua casa, na tua família, no teu casamento, com os teus filhos. Mas você lembra que lá você podia se divertir. É certinho você. Então, é isso aí, volta e começa a ter. É difícil servir a Deus por causa disso. Mas você não lembra o que Deus já fez por você, o que Ele tem para você, mas você está sempre lembrando e pensando no que é difícil. Uma pessoa assim se torna uma pessoa ingrata. Ele não consegue ver o que Deus já fez, ele se torna ingrato com Deus, e ele se torna ingrato com todas as pessoas que Deus já usou para abençoar a vida dele. Moisés, as pessoas iam em quem? Moisés era o instrumento de Deus, que tinha deixado a família lá, tinha deixado o casamento, tinha deixado família, tinha deixado tudo lá para conduzir o povo. E todo o problema era esse Moisés. Moisés, por que você trouxe a gente? Moisés, e a comida? Moisés, e a água? Moisés, e não sei o quê? Moisés, obrigado porque você nos tirou de lá, você está renunciando. Não, pessoas que estão reclamando, reclama da mãe, do pai, do vô, do tio, da avó, do marido, do filho, de todo mundo. Reclama, Deus não faz, a família não faz, ninguém faz. Essa pessoa ingrata se torna uma vítima, porque ela não consegue ver o que Deus já fez, o que as pessoas fazem. Então, porque ela é uma vítima. O problema dessas pessoas, que além de ser vítima, ela se torna negativa, carnal. E porque ela se torna carnal, ela se torna incrédula. Ela não consegue ter uma visão espiritual das coisas. E porque ela não consegue ter uma visão espiritual, porque ela se torna natural, carnal, ela não consegue ter mais fé, acreditar. E se ela não tem fé, é impossível agradar a Deus, e é impossível ter vitória, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E daí, diante de todos os obstáculos que você tem, você vai sendo derrotado, você vai sendo frustrado, e você se torna uma vítima dos gigantes que você sempre vai ter. Daí você vai falar, o outro também vai ter. Caleb e Josué tiveram que enfrentar os gigantes, tiveram que enfrentar o Mar Vermelho, tiveram que enfrentar o deserto. Com uma diferença: eles entraram e tomaram posse da promessa, enquanto os demais sucumbiram diante de todos os seus problemas. Você nessa noite, ou você como igreja, e quando Deus mandou essa mensagem, é porque eu tenho percebido que nós temos sido, a gente tem sido bombardeado por problemas. Se eu perguntar, tem alguém que está sem problema aí? Eu acho que não vai ter ninguém que vai levantar a mão. Todos nós enfrentamos problemas, uns maiores, outros menores, uns insuportáveis, mas todos nós enfrentamos problemas. E assim, não é, pastor, e amanhã? Talvez você vai vencer isso daí, amanhã vai ter outro.
A gente vive num mundo mal, por isso que Jesus, no mundo vocês vão ter aflições. Você acha que a tentação de Jesus começou ali com Jesus na tentação? E depois, nossa, pega lá os fariseus, pega lá os saduceus, pega lá os soldados, pega os próprios discípulos, pega tudo, pega a crucificação. Você não é rei? Cadê você não é rei dos judeus? Cadê? Mostra, Jesus, olha, pensou a vontade de Jesus ali, se meu reino fosse desse mundo, meu pai mandaria aqui um exército e, sabe, mas não é chegado a hora ainda, eu não preciso, sabe, é um negócio assim, agora é hora do quê? De humilhação, agora é hora de eu morrer, agora é hora disso, mas nem por isso eu vou ficar triste. A diferença, meu querido, o que eu estou querendo chamar para você, para a igreja, é que nós precisamos começar a olhar de um outro âmbito, porque o que muda é como nós olhamos para os problemas. E aqui eu quero, primeira parte que eu falei, a parte do lamento, da murmuração. Agora tem a outra parte da fé e da ousadia diante dos problemas. Esse mesmo texto, porque quando tem um texto aqui de Lamentações 3, de 15 a 20, por favor, coloca aí, Lamentações 3, de 15 a 20. O nosso maior problema, nossa maior guerra, na verdade, não se encontra fora de nós. Não é com teu pai, não é com teu filho, não é com teu marido, não é com namorado, não é com a falta de namorado, não é com o trabalho, não é com a economia, não é com nada disso. Tudo isso gera conflito, gera peso, não é com a enfermidade. Tudo isso nos pressiona e nos amassa e nos vem para bater. Tudo isso são gigantes que se apresentam diante de nós. Só que tem um detalhe: quando eu fico pensando, remoendo, maquinando tudo isso, sabe o que acontece? Eu vou me deprimindo, eu vou perdendo a minha fé, eu vou perdendo a esperança. Olha que um profeta, um homem de Deus, Jeremias, ele nesse capítulo 3, você começar lá, ele vai falar o que Deus, eu me sentia destruído, Deus fez armadilha, Deus quebrou meus dentes, Deus fez isso. Ele estava demonstrando em forma de poesia, de lamento, tudo que ele estava sentindo de ruim. E daí no versículo 15 ele fala: fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Ele está começando a mostrar o desespero dele. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Eu não tenho mais esperança. Lembro-me da minha aflição, eu lembro de tudo isso, e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, quando eu fico pensando, quando eu fico lembrando, quando eu fico remoendo dos meus problemas, de tudo isso das minhas frustrações, do que eu não tenho, do que Deus não fez, a minha alma desfalece dentro de mim. Eu fico desesperado, eu fico lamentando, eu fico mal. Eu não tenho vontade de levantar, eu não tenho vontade de orar, eu não tenho vontade de nada, eu não tenho desejo de fazer mais nada. É isso que o profeta está falando. E tem gente que é assim, e você vai ver a continuidade disso, porque tem gente que foi traído há 20 anos e hoje fica lembrando, fica pensando, como que fez, como que foi, como não sei o quê. Você ficar lembrando, você ficar pensando, você ficar remoendo, você vai ficar desesperado.
Você vai ficar, esse gigante vai ficar cada vez maior, e você vai ficar amargurado. É isso que o profeta está falando. Quando eu me deparo com tudo que é ruim, meus problemas, quando eu começo a pensar no Brasil, nas possibilidades, eu vou ficar desesperado. Tem muita gente que fica só pensando em desgraça. Olha só, não sei se você já reparou nesse texto, Jó 3:25. Jó, você conhece a história de Jó, né? Que ele perdeu tudo, ele perdeu os filhos, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a saúde, ele perdeu uma desgraça na vida de Jó. E olha o que ele fala: o que eu temia veio sobre mim, e o que eu receava me aconteceu. O que Jó está falando aqui, meu querido? Dá para você entender esse texto ou não? Ele está falando assim: olha, eu sempre pensava que podia acontecer isso comigo. É isso que Jó está falando. Depois que acontece toda a desgraça com ele, ele está falando assim: eu sabia que qualquer momento ia acontecer isso. Você conhece gente assim, que fica esperando a desgraça? Fica esperando, olha, ele faz o exame já esperando um resultado negativo. Ou ele nem vai no médico, não, porque eu sei que se eu for, eu estou doente, eu estou percebendo, eu olho, meu olho está amarelo, e assim por diante, não quero nem, a pessoa fica esperando coisa negativa. Não, eu nem olho, nem mexo no celular do meu marido, porque tem medo, porque eu sei que, a pessoa fica, meu Deus do céu, não, porque pastor, você não sabe, eu nasci não sei, para sofrer, e a pessoa fica assim. Sabe o que acontece? Acontece exatamente isso que você está pensando, porque foi isso que aconteceu com Jó. O mal que eu pensava, o mal que eu introjetava, o meu medo, o que eu ficava pensando de ruim, acabou acontecendo comigo. Aquele povo no deserto, de tanto eles ficarem, mas a gente vai morrer, diante do mar a gente vai morrer, agora não tem água, a gente vai morrer, a gente vai cair, a gente não vai conseguir, agora os gigantes, agora a gente vai, e aconteceu. Tem muita gente que, eu nunca vou, Deus nunca vai me abençoar, Deus nunca vai cumprir a sua palavra, nunca mesmo, porque é o que você está pensando, aquilo que o homem pensa em seu coração, aquilo que o homem imagina na sua alma, no seu coração. Provérbios, eu não lembro aonde que está isso, Provérbios alguma coisa, como imagina o homem em seu coração, em sua mente, assim será. Alguém se lembrar aí, pesquisa aí, já coloca aí. É assim, a gente tem o negócio, aquilo que o pastor Nilson falou, Provérbios 23:7. Pois ele só, não é. Não, pois, estão errado aí. Mas é isso daí, meus queridos. Pois, daí a gente chama. Agora olha só como que esse profeta muda a situação, as circunstâncias. Eu estou falando, meu querido, porque eu como pastor, e como alguém que já viveu perdas, já viveu frustrações, já viveu problemas, e vira e mexe eu converso com pessoas que estão passando coisas que eu passei, coisas diferentes, mas coisas que é coisa que você te faz pensar se um dia você vai chegar na terra prometida. São coisas que a hora que você olha, se você olhar para aquele momento, você vai duvidar de que Deus um dia vai mudar a tua história, porque naquele momento você não tem chão, naquele momento você não acredita, aquele momento é momento de dor, de luto, e você só vai sair se você parar de olhar para aquilo, porque se você ficar olhando para aquilo, para a perda, para a traição, para o choro, para a desgraça, porque Deus não fez e assim por diante, você vai ficar naquilo. Olha a receita que eu aprendi muito cedo. Esse próprio profeta Jeremias, a continuidade de Lamentações 3, de 15 a 20, vai para o Lamentações 3, 21. Lamentações 3, 21 e 26. 21 a 26.
Quando ele está falando assim, ó, quando eu penso na desgraça, eu fico mal, eu fico deprimido, eu fico desesperado. Todavia, entretanto, porém, lembro, eu quero trazer à memória, eu quero trazer para minha mente, eu quero pensar também naquilo que pode me dar esperança. Tá bom, agora já passou, depois a gente passa lá. Todavia, lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. O que o profeta está falando? Se eu ficar só lembrando das coisas ruins, do que Deus não fez, do que aconteceu de ruim para mim, eu vou ficar amargurado, eu vou ficar sempre com a veste do lamento. Mas eu quero trazer para minha mente, para minha memória, eu quero pensar aquilo que me dá esperança. E o que pode me dar esperanças? Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, é que eu vivo, que Ele que me deu a vida, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo e pela salvação do Senhor. O que o Jeremias está falando, meus queridos, olha, você quer uma receita para mudar as suas vestes? Pare de pensar no que foi ruim, no que não deu certo, no que você tem sofrido, no que aconteceu, no que não deu certo, no que Deus não fez, no que Deus... Comece a pensar, comece a trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. E se você começar a contar, você vai ver quantas coisas. Deus é bom. Então é bom para aqueles que põe a sua esperança, a sua confiança nele, que não fica lá se remoendo, pensando nessas coisas, porque quem fica pensando nisso vai ser destruído, não vai chegar a lugar nenhum. Mas aqueles que colocam a sua esperança, que têm a fé, a confiança em Deus, para esses daí Deus vai fazer grandes coisas, porque foi isso que fez com Josué e Caleb. Porque olha a diferença também, vou para o último texto, essa situação, Josué e Caleb, Números 14, de 6 a 9, Números 14, de 6 a 9, a mesma situação, o mesmo quadro, Josué e Num, os outros dois espias, Josué filho de Num e Caleb filho de Jefoné, dentre os quais haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes, e disseram a toda a comunidade que estava revoltada lá, que a gente vai morrer, eles rasgaram as suas vestes, e e disseram a toda a comunidade israelita: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Meu querido, olha a diferença, eles estavam com os mesmos problemas, eles estavam vendo a mesma coisa, eles estavam passando pelas mesmas coisas, eles estão participando da mesma história, todos eram escravos no Egito, todos viram o que Deus fez, só que uns preferiram ignorar quem Deus é, o que Deus fez e o que Deus falou, e só olhar no natural. Olha o que nós estamos passando, olha os gigantes, olha a falta de água, olha os perrengues, olha o que Deus não fez. Esses daí sucumbiram diante dos problemas e nunca chegaram a tomar posse da promessa. Aqueles que se dispõem, em diante de todos esses obstáculos, falar assim:
Pode vir problema, pode ter gigante, pode ter quem for. Se o Senhor se agradar de nós, eu sei que Ele é poderoso, eu sei que Ele é fiel, eu sei que Ele vai nos dar a terra, Ele vai fazer com que esses gigantes se tornem como se fosse pão, a gente vai amassar eles, porque a nossa força não está em nós, mas está nesse Deus Todo-Poderoso. Quando eles estavam falando isso, eles estavam fazendo o quê? Sabe o quê? Eu não estou com medo, eu não estou murmurando, eu não estou reclamando, eu estou aqui passando pela prova do gigante, eu estou passando pela prova da muralha, eu estou passando pela prova do deserto, dando glória a Deus e sabendo que maior é o que estão do nosso lado, maior é aquele que está em nós, mais poderoso é aquele e vai nos dar vitória. Pessoas assim, meus queridos, eles podem e vão sempre. Você vai perceber na Bíblia toda, você vai perceber o próprio Josué. Agora a grande diferença disso, se você quiser, eu não sou diferente, como eu falei, diferente de você, eu tenho problema como você, tem vezes que eu fico lá, vem alguns golpes que eu, sinto, Deus do céu, mas na mesma hora, eu sou cheio de fé. Sabe por quê? Porque em mim habita a palavra de Deus. Paulo fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Essa palavra tem que habitar em nós, para a hora que os gigantes chegarem, eu lembrar o que Deus já fez, o que Deus fala, quem Deus é, porque daí quando eu olho para isso, quando eu lembro que eu estou assentado com Cristo, que as lutas dessa vida, eu conquisto e eu ganho, nas regiões celestiais, aonde eu estou assentado com Cristo, eu na mesma hora, em vez de ficar murmurando, ficar desanimado, ficar, a minha, vida, está muito ruim, não, Deus vai agir, Deus vai fazer, porque Ele já fez. Então eu começo a trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você precisa começar a fazer isso. Você está passando por situações difíceis, não, mas não deu certo lá, não deu certo lá, talvez seja porque você estava só olhando para isso. Comece a olhar para Deus, porque pode vir problema, mas você vai passar realmente louvando a Deus, e Deus vai trocar, e Deus está querendo trocar as vestes da igreja dele, para o povo começar a parar de ver, está todo mundo reclamando, e a igreja está louvando. Está todo mundo falando que não vai dar certo, e a igreja está crendo que vai dar certo. Está todo mundo perdendo, e a igreja está ganhando. Sabe, a gente precisa começar a se levantar como povo de Deus, que luta as guerras aqui, assim que nós lutamos as nossas guerras. Agora a gente precisa parar de ser esse povo desanimado, um povo que está perdendo as batalhas. Você está perdendo as batalhas porque você é um dos 10 espias, ou você é desse povo que caiu no deserto. Eu quero participar de uma igreja que seja uma igreja de Josué e Caleb, que seja uma igreja dos 300 de Gideão. Eu quero fazer parte de uma igreja lá de Atos dos Apóstolos, que tá tendo perseguição, nós estamos apanhando, mas nós estamos alegres, porque nós somos sendo dignos de sofrer, de padecer por nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos enfrentando a prova, dando glória a Deus. Amém? Quero chamar o louvor aqui à frente.